Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus a todos. Haja sistema de Deus quem me acompanha e quem está me vendo do outro lado. Haja sistema de Deus. Saudações, saudações, saudações para todos. Saudações, 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 saudações para todos. Yes. Saudações para todos. É com grande alegria que eu estou aqui. Primeiro para agradecer a Deus. Agradeço a Deus de todo o meu coração por ter me guardado e me dado a vida, a saúde, a proteção até a data hoje. Agradeço a Deus pela saúde, pela vida, pela proteção e pelo seu amor incomparável. E eu sei claramente que não sou nada sem Deus e não estaria aqui se Deus não fosse por mim. Então, segundo, quero agradecer muito aos meus pais nesses dias que estou completando anos. Ontem foi o meu dia do meu aniversário, enquanto eu estava com ainda os meus pais por perto, não é? E com algumas famílias, algumas pessoas, convivendo como Deus nos ajudou. E agradeço muito aos meus pais biológicos que me nasceram e me trouxeram ao mundo. Trabalharam muito para cuidar de mim, até que hoje eu me tornasse o que sou. Em terceiro lugar, a minha esposa. A minha esposa que é a pessoa que Deus mandou para o meu caminho, a minha vida, para juntos partilharmos a vida. E para que a vida fosse fácil e leve como está sendo, com ela por perto. Estou muito feliz por estes dias. E os meus filhos, que estão também completando a minha alegria, a minha vida, na área familiar, ministerial, na área espiritual. Então, sou grato a Deus. Em terceiro lugar, pelo ministério, Atos dos Apóstolos, que são todos os filhos espirituais. Os meus filhos, principalmente os obreiros, mensageiros, que têm se esforçado dia após dia para servir ao Senhor. Quando eu olho para os obreiros, o meu coração se alegra muito. O meu coração se emociona. Se emociona porque eu sei que o meu propósito na Terra não é só de vir viver, não é só de vir casar, não é só de vir nascer filhos biológicos, também é de vir fazer com que outros servos de Deus se levantem. Eu posso contemplar o futuro de Moçambique nos obreiros. Eu posso contemplar o futuro das nações nos obreiros. Eu posso contemplar a libertação de muitas pessoas que virá acontecer através dos obreiros e de povo que Deus está trazendo no ministério Atos dos Apóstolos. Só agradeço muito a Deus pelo ministério Atos dos Apóstolos, pelos homens e mulheres que têm vindo
E Deus tem chamado a eles para virmos ser uma família que adora a Deus, uma família que luta para tirar as almas do inferno, do reino satânico para o reino da luz. Só quero agradecer a cada um de vocês que tem estado por perto de mim, por terem sido uma família abençoada, e agradecer a todos que puderam se esforçar em falar uma palavra de homenagem, uma palavra de celebração, uma palavra de elogio, e alguns até ofereceram algumas coisas como manifestação da alegria dos seus corações. Eu agradeço a Deus por cada um de vocês, por cada uma de vocês. Que Deus possa vos retribuir neste dia, nesses dias, nesta semana, nos dias vindouros, que o Senhor vos retribua. E que a minha alegria possa mexer com Deus e vos abençoe. Que Deus continue trazendo alegria na vossa família, assim como está trazendo na minha vida. Então, que Deus dê mais vitórias a cada um de vocês. Assim que Ele está cuidando de mim, o Senhor, que continue cuidando de vocês. Muito obrigado a todos que estão me acompanhando e a todos que virão acompanhar esta live. Que Deus vos dê mais esta paz que vocês têm. Eu pude ler as mensagens enviadas na página da igreja, no WhatsApp da igreja, desde as 5 horas da sexta-feira. Outras mensagens entraram na quinta-feira. Pude entender uma alegria maior no coração do povo, no coração dos filhos. E essa alegria me tocou bastante. Me tocou bastante quando alguém consegue se alegrar pela felicidade do outro. É um Espírito de Deus que está falando em vocês, está operando em vocês. É um Espírito do Senhor que está morando, capaz de saber se alegrar com quem se alegra. Que Deus vos abençoe e vos dê mais vitórias nas vossas vidas. Eu, por mim, eu me dependo muito do Senhor. Por isso que a igreja gostaria que o profeta estivesse por perto, para juntos celebrarmos. Mas o Senhor me desviou, porque cada ano existe uma orientação espiritual que Deus tem me revelado, segundo o passo a seguir que está para se tomar. Então, este ano aqui o Senhor me disse que deveria tomar um procedimento. A minha alegria deveria ser manifesta de uma outra forma, e não da forma como a maioria tem habituado. Então, por favor, não se ofendam. A minha ausência neste momento, inclusive nesta hora aqui, os meus filhos obreiros estão reunidos à espera do profeta que viesse para celebrar comigo. O Espírito de Deus me desviou. Fui avisado há minutos atrás que os obreiros estão reunidos para cortar o bolo com o profeta. Peço imensas desculpas, meus filhos. Vocês me conhecem bem. Tenho tido esta forma de ser nas coisas espirituais, que não tenho muito não tenho avisado muitas vezes quando estou para fazer algo de Deus. Mas é assim como Deus está nos ensinando para sabermos acertarmos e não falharmos. Assim que estão reunidos, o Senhor está no vosso meio e a bênção estará também crescendo na vossa vida. E aquilo que Deus preparou para mim não será só para mim. O Senhor me deu esta graça para que aquilo que Ele prepara para mim seja algo espiritual, seja algo material. Aquilo que o Senhor prepara para mim não termina só comigo. Há um partilhar para os meus filhos espirituais. Então o Espírito de Deus vai partilhar esta graça. Assim que não estou lá presentemente, fisicamente, esta graça está lá. E assim que estão partilhando alegria juntos, o Espírito de Deus vai contagiar a eles. E a bênção vai crescer neles.
Muito obrigado, meus filhos, por esse carinho que vocês têm demonstrado por mim, sem eu merecer nada. Que Deus vos honre e vos dê mais bênção. Muito obrigado. No livro de Esdras, Esdras é o livro do Velho Testamento. Depois de Crônicas, segunda de Crônicas, temos Esdras. Eu vou ler um pouco antes que a minha luz se apague aqui, por favor. Depois de Reis, apanha as Crônicas. Livro de Crônicas, depois apanha o livro de Esdras. Esdras, capítulo 7. Lê-se assim a palavra. E passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiot, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Fineias, filho de Eleazar, filho de Abraão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, quer dizer, escritor, hábil, com capacidade, na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que lhe estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Ouviram? Porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quer dizer, ele era um homem que conhecia a lei. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto ele lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel e os seus estatutos e os seus direitos. A mão do Senhor estava sobre Esdras, porque o coração dele estava preparado para guardar a lei do Senhor. Estava preparado para obedecer a palavra, o coração. Então, a mão do Senhor estava sobre Esdras. A mão do Senhor falava na vida do Esdras. A mão do Senhor movia os passos do Esdras. E a família e a vida dele. E quem é Esdras? Eu quero trazer uns despertamentos em poucos segundos. Porque o Senhor me disse que hoje eu devia que abençoar o povo de Deus. Quem é Esdras? Esdras é o filho de um homem chamado Eleazar. E Eleazar é filho de um homem chamado Arão. Eleazar era um sacerdote depois da morte do Arão. Era um sacerdote. Então, Esdras era filho de um sacerdote, sumo sacerdote. E sumo sacerdote era filho de um profeta chamado Arão. Nós lemos na Bíblia, encontramos que Moisés tinha um homem ao lado chamado Arão. Este homem tirava a palavra da sua boca em nome de um profeta. Porque Deus disse ao Moisés: tu serás como Deus ao seu profeta, ao seu povo. E Arão será como profeta, ouvirá da tua boca o que ele vai avisar ao povo. Então Arão era um profeta.
E Arão tinha um filho chamado Eleazar. E Eleazar foi nascer um homem chamado Esdra. Veja a linhagem da cobertura. É muito importante entender a linhagem da cobertura familiar. Antes que nós prossigamos para ter uma nova cobertura que nos trará bênção espiritual ou material, é muito importante entendermos a linhagem da cobertura familiar. Porque aqui começa o segredo do nosso germinar. Ou germinamos para um problema que vamos encarar por causa da cobertura familiar, de onde nós provemos, da nossa proveniência. Ou temos uma cobertura familiar que carrega uma bênção, que carrega uma sombra da presença de Deus. A cobertura familiar do Esdra carregava uma sombra de bênção. Então, porque os seus pais, os seus avós, eram homens tementes a Deus, usados por Deus. Então, ele foi nascido numa cobertura da presença de Deus familiar. Esse é o segredo de muitas friezas, derrotas, misérias. Porque algumas pessoas não vêm de uma cobertura familiar espiritual. A família de algumas pessoas não tem nada lá para criar uma cobertura. Quer dizer, tirar o seu filho, a sua filha, nascer e fazer crescer coberta da presença de Deus. Esta cobertura, quando não existe, começa um crescimento nas guerras, começa um crescimento nos problemas hereditários, começa um crescimento em faltas de como a família tem vivido, começa um crescimento com doenças, de como a família tem vivido. Então, a cobertura familiar conta muito antes de alcançarmos o nosso futuro. Enquanto que toda pessoa quer alcançar uma cobertura de bênção no futuro, uma cobertura de poder no futuro, não olhe só para o futuro. Olhe para a cobertura futura que tu precisas, mas também olhe para trás, leia, entenda que tipo de cobertura familiar, que eu estou saindo dela. Estou te despertando, meu filho, minha filha. Desde que tu entendas o tipo da cobertura familiar que tu está saindo dela, tu saberás o que deves combater e como deves combater para que aquela cobertura, se não for de Deus, se não for a cobertura de bênção, se não for a cobertura de boa vida, segundo como a família tem vivido, então tu terás que derrubar, mudar alicerces, mudar princípios, rejeitar algumas coisas que a família vem vivendo, para teres uma nova cobertura de Deus, para que a sua vida não beba a mesma solução, a mesma desilusão, a mesma resposta de sofrimento que a família vem bebendo. A negligência dessa cobertura, negligenciando saber a cobertura da sua proveniência familiar, é conservar quedas no futuro. Porque tudo aquilo que nós somos agora não partiu de nós, partiu da nossa família. A família é a base criada por Deus. Então, se a família está mal ou está inclinada a uma vida que não é de Deus, fique sabendo que os filhos, os netos, bisnetos, trisnetos, bisavós, trisavós, vovós, todos estaremos debaixo de uma vida de cambalhotas. Porque os princípios que estão sendo levados para cuidar dessa família não são de Deus. Então, no momento que nós somos nascidos numa família, começa a repetição e o beber daquela cobertura de onde nós viemos. Então, a partir do momento que tu analisas e descobres que eu estou vindo de uma cobertura familiar que não bona, que não tem muita bênção espiritual de Deus, não há muita bênção que é vivida na prática da palavra, não se sente a presença e a chuva de bênção, precisarás de parar primeiro e analisar o que é que não está correto na vida da minha família, minha família. O que é que estão escandalizando, como que escandalizam a Deus? O que é que eles estão praticando que atrai demônios ou atrai maldições? Não para falar mal da família, não para não pertencer à família, não para não fazer parte da sua família, mas para não repetir as repetições, as práticas que trazem problemas na família. E começar a seguir e a praticar a palavra de Deus
que vai te dar uma nova cobertura, não aquela da maldição familiar, é uma nova cobertura da bênção da mão de Deus. Esdras, por onde ele estivesse, estava coberta pela mão de Deus. Graças a Deus, porque Esdras tinha já cobertura da bênção familiar, porque o seu pai era sumo sacerdote, o seu avô era um profeta. You see, há um privilégio quando alguém está coberta por uma cobertura familiar, onde Deus é presente, onde Deus é venerado. Essa pessoa não sofre muito para dar passos gigantescos, para chegar ao seu destino, para chegar a uma cobertura de bênção, seja financeira, seja espiritual. Não dá muita ginástica. Mas há pessoas que precisam de ter uma guerra, combater a cobertura negativa familiar. Porque é isto que está criando um acompanhamento no viver da pessoa. Está ali acompanhando para onde a pessoa vai, com a miséria. Porque o espírito em que pousou na pessoa, no seu crescer, no seu nascer, foi o espírito da miséria familiar. O espírito em que entrou e recebeu a pessoa, ao ser nascida a pessoa, foi o espírito de solteirismo, que não se casa ninguém. É o espírito que lhe recebeu na terra, segundo como a família vinha vivendo, sofrendo. O espírito da idolatria, de curanderismo, o espírito de bebedice, de vício, é o espírito que cobria aquela família. E nasceram essa criança, esta mamã, este papá, esta menina. Enquanto que a família está debaixo da cobertura do demônio de vício. Então, se esta pessoa nascida só está vendo o sofrimento, não analisa a cobertura. Tem que saber que esta é a cobertura em que eu vim encontrar a minha família. Não estou gostando de como a família minha está sofrendo. E depois daí parte o passo número 1, em ser diferente. Lutares para não repetires. Como que faz lutar? Temendo a Deus, proporcionando o seu coração em temor a Deus. O que o Esdras fez? O Esdras preparou o coração para temer a Deus, guardando a palavra, praticando a palavra. E Deus era com ele. A Bíblia diz que a mão do Senhor estava com ele por onde ele fosse. É o que estou te ensinando em 15 minutos. Que Deus te dê esta capacidade de entender o que estou falando aqui. Porque eu quero que a cobertura na sua vida não termine só na cobertura familiar. Listen to me. I'm prophesying to you. Estou te dizendo que a cobertura em que você se encontra não seja somente a cobertura familiar. Tem que haver a cobertura da mão de Deus. Este é o negócio da profecia que Deus me mandou. Porque aonde há a cobertura da mão de Deus, as coberturas familiares não poderão bloquear o que Deus pode fazer. Pode haver uma cobertura familiar desagradável, mas se a mão do Senhor estiver sobre você, você vai ver que a tua vida será diferente. Tu serás um pilar diferente na sua família. Tu serás o abençoador da sua família. Tu serás a solução da sua família. Tu não vais matar a sua família, não vais deixar a sua família, mas tu serás o remanescente na família. E a família conseguirá se alegrar por causa de uma nova cobertura que veio sobre você. Então eu estou declarando nesta noite que Deus que me fez levantar numa família humilde, numa família que passava doenças e me fez diferente, que faça diferença com uma nova cobertura na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor que me trouxe e me fez diferente, nesta nova cobertura da palavra, nesta nova cobertura de poder, nesta nova cobertura da unção maior, e me tornou seu servo, para que eu sirva ao seu nome com poder. A nova cobertura de poder venha sobre você, venha sobre você, venha sobre você, venha sobre a sua vida, venha sobre a sua vida, venha sobre a sua vida. A nova cobertura de bênção, a nova cobertura de fogo, a nova cobertura da verdade, a nova cobertura da cura, a nova cobertura de graça venha sobre você, venha sobre você. Estou quebrando toda cobertura maligna, toda cobertura de vícios, toda cobertura da esterilidade, toda cobertura de macumbarias e tradicionalismo.
que alguém carregava da sua família, toda a cobertura de fracasso, de doenças, de maldições e guerras familiares. Quebra essa maldição. Quebra essa maldição. Quebra essa maldição. Em nome de Jesus Cristo. Toda a cobertura satânica. Saia desta pessoa. Saia da sua vida agora. Saia da sua casa. Saia do seu caminho. E venha a cobertura de Deus. Venha a cobertura nova. Venha a cobertura de bênção. Venha a cobertura de milhares de bênçãos sobre a sua cabeça, sobre os seus caminhos, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua relação. E as coberturas que traziam sofrimento, que traziam desavenças, que traziam discórdias, que traziam separações, coberturas antigas, coberturas familiares, coberturas negativas, cobertura de sofrimentos, saiam desta pessoa, deste homem, desta mulher. Eu declaro hoje, a partir dos dias 28 de maio de 2022, a nova cobertura de bênção seja real. Mudança, libertação, cura, seja real, seja real, seja real. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Assim seja, assim será. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. I love you all. Eu vos amo vocês todos. Repita esta mensagem que eu falei hoje. Quando eu terminar esta live, volta a abrir este culto, que tem poucos minutos. Ouça bem, ouça muito bem. Só falei porque eu queria trazer esta profecia de uma nova cobertura. A nova cobertura simboliza a cobertura da mão de Deus. E quando a cobertura é a mão de Deus, não falha nada. Aquilo que acontecia no passado vira, de repente, acontece nova coisa. Então, eu sei que há muitas pessoas que estão me acompanhando, que a cobertura não era total de Deus na família. A cobertura de onde a pessoa provém não era cobertura que trazia bênção. Era uma cobertura questionável. Cobertura de limitações, de desentendimentos, de brigas. Uma família que sempre se separa, casa-se muitas vezes. Uma família que não tem nada, ou se são ricos, mas são também bêbados, ou se não é isso, eles se invejam, se enfeitiçam. Se não é isso, é cada um por si. Uma cobertura incorreta, uma cobertura desnecessária, uma cobertura que não é da bênção. Ou são mulheres que repetem o solteirismo, separações, não ficam no lar, nascem filhos, se tornam homens sozinhos, sozinhas e não conseguem. Ou são homens também que sempre sofrem, não têm esposa. Uma cobertura maligna como esta já está cancelada, já está cancelada, já está cancelada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. E obrigado por este aniversário. Esta é a marca, escuta, eu estou te falando. É a profecia do meu aniversário. Deus está me dizendo para que eu, através desta minha alegria, esta alegria passe para quem está me acompanhando. Esta alegria que eu sinto para o meu aniversário, por aqui Deus ter me ajudado até hoje. Esta gratidão venha para ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta alegria, esta vitória sirva para te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe e vos dê avanço de já para frente. Assim será em nome de Jesus. Amém, amém, amém.